Olá, turminha! Vamos agora para a nossa aulinha de matemática. Peguem então a apostila de vocês e o caderno de atividades, vamos trabalhar. Apostila, página 196, nós vamos ver a unidade 12, medidas de comprimento. Para medir a altura das pessoas, o comprimento de um pedaço de tecido ou de uma mesa, além de muitas outras coisas, usamos o metro como a unidade de medida. Observe alguns instrumentos de medida de comprimento a seguir. Tá? Então, nós temos aqui, para medir a altura das pessoas, nós temos o estadiômetro, utilizamos a régua, que vocês conhecem, a fita métrica, temos também a trena e o metro articulado. Tá? Então, o mais comum que vocês conhecem seria a régua de 30 centímetros, temos réguas de 40 centímetros e temos a régua também de 15 centímetros. Alguns têm de 20 centímetros, também pode se encontrar. Enfim, é um instrumento aí de medida que vocês mais conhecem, com certeza utilizam e utilizarão bastante aí. Depois nós temos a fita métrica, que é utilizada para medir, a costureira, por exemplo, ela vai costurar, fazer uma roupa sob medida. Então, a pessoa vai na costureira, ela vai pegar aquela fita métrica, que é essa daqui, certo? Ela vai medir, por exemplo, o ombro da pessoa, medir o comprimento do braço para ela cortar o tecido e fazer a roupa, medir a cintura para não ficar muito larga nem muito apertada. Tá? Então, é um instrumento aí de medida usado muito pelas costureiras, ok? E nós temos também o metro articulado, que é usado aí na área da carpintaria. E na área da construção, nós temos também a trena, também usada na área da construção e até mesmo na carpintaria, que é esse equipamento aqui, ó. Não sei se vocês já viram, se o papai tem aí em casa, tá? Aí aqui puxamos e aqui aparecem as medidas, ó. Só para vocês verem, ó. Então, aqui temos do 0 até o 30 centímetros. Então, temos a medida de uma régua. Tá? Aí, se formos medir algo maior, ela vai até um pouquinho mais de 2 metros. Aqui, então, nós temos 100 centímetros. 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, é um instrumento de medida muito utilizado para as pessoas que trabalham com carpintaria, montagem de móveis, para pessoas que trabalham na área da construção em geral, ok? O metro é uma unidade de medida utilizada para medir comprimentos. O metro pode ser dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de centímetro. Então, aqui nós temos 1 metro. Vou só abrir aqui para vocês. Cada parte desse metro aqui é chamada de centímetro, ó. 1 centímetro, 2, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, até chegarmos aqui 10 centímetros. Então, o metro, ele tem 100 centímetros, ok? Um metro, ele pode ser dividido em 100 partes iguais, que vai dar os centímetros dele. Então, o metro tem 100 centímetros. O símbolo do metro é o M e o símbolo do centímetro é o cm. Então, quando formos falar em medidas que estão em metro, nós usamos a letra M. Por exemplo, 2 metros. Se formos escrever a medida dessa régua, aí não vamos usar o M, nós vamos usar o centímetro. Então, essa régua tem 30 centímetros, ok? Essas medidas são as mais utilizadas, as medidas de comprimento mais utilizadas. Para medir grandes distâncias, como a distância entre cidades, comprimento de estradas e longas avenidas, usamos o quilômetro. O quilômetro é igual a 1000 metros e o símbolo do quilômetro é km.
Quando vocês saem de carro, vão viajar, vocês já observaram essas placas que tem na estrada? Que nem aqui, por exemplo, Jacareí, 36 quilômetros, São José dos Campos, 54, Caraguatatuba, 124. Então, isso daqui, essa unidade de medida quilômetro, é uma unidade de comprimento utilizada para medir grandes extensões. Por exemplo, quanto que tem daqui da nossa cidade de Mogi Guaçu, qual é o comprimento, qual é a distância da nossa cidade de Mogi Guaçu até Campinas. Então, não vai usar o metro, então usa-se uma outra unidade de medida maior, que é o quilômetro. 1 quilômetro significa que tem 1000 metros. Então, por exemplo, daqui de Mogi Guaçu até Campinas tem cerca de 70 quilômetros, mais ou menos. A Pro tá chutando, a Pro não sabe muito bem não, viu? Assim, a medida exata. Mas é mais ou menos isso, entre 65 a 70 quilômetros, tá? 1 quilômetro é igual a 1000 metros, certo? E 1 metro é igual a 100 centímetros, ok? Atividades. Desenhe 3 produtos que compramos por metro. O que nós compramos por metro, turminha? Pensem aí em casa, o que a gente compra por metro? Vocês vão desenhar aqui para a prova. Com uma fita métrica, meça e corte 1 metro de barbante. Dobre ao meio, corte-o na dobra e depois responde as questões. Então, vocês vão pegar uma fita métrica, vão medir aí 1 metro de barbante. Dobre ao meio, corte-o na dobra e depois responda as questões. Em quantos pedaços o metro de barbante foi dividido? B. Qual é a medida de cada pedaço? C. Quantos centímetros mede cada pedaço? Okay. Se caso vocês não tiverem o barbante, então quiserem representar através de um desenho, desenhe aqui uma reta, coloca assim, 1 metro, depois divide, faz um cortinho ao meio, divide, faz a representação através de desenhos, quem não tiver o barbante. Mas seria legal vocês pegarem um barbante, alguma coisa aí, uma corda, né, uma fita, e fazer aí na prática essa atividade para vocês visualizarem aí a questão, quanto que é 1 metro, quanto é meio metro. Bom, mas se não tiver o barbante, pode fazer representando aqui em forma de desenho, tá joia, turminha? 3. Com a régua ou com uma fita métrica, faça as medições a seguir, assinale a opção correta e anote o valor obtido. Atenção, na hora de medir, comece sempre pelo zero. Turminha, se vocês vão medir, olha aqui para vocês verem a régua. Pegue uma régua aí para vocês verem, sempre ela vai começar aqui no zero. Então, vocês vão começar no zero, não pode começar no 1, no 2 ou no 3, é no zero que se começa a medir. Vamos lá, letra A, altura de sua carteira. Como a gente não tá lá na escola, tá? Então, vocês vão medir aí, então, a mesa da casa de vocês, que vocês usam para fazer atividade. Quanto mede a altura dessa mesa? Do topo da mesa até lá no chão, tá? Quanto mede? Vocês vão colocar aí. Depois, a altura de um colega. Aí vocês pedem ajuda da mamãe ou do papai ou de algum outro responsável para medir aí a altura de vocês. Depois, o comprimento da lousa. Então, essa aqui também não vai ter como nós fazermos porque não estamos na sala de aula, tá? Então, a letra C não precisa fazer, tá bom, gente? Então, ficou desse exercício. A letra A, tá? Vocês vão medir a mesa aí de vocês. A letra B, medir a altura de vocês. A letra C não é para fazer porque não temos aí a lousa, não estamos na sala de aula, infelizmente. 4. Observe as figuras abaixo e meça com a régua o comprimento de cada uma delas. Depois escreva quantos centímetros tem. Então, vocês vão pegar a régua e vão medir. Figura A, o lápis e a caneta e marcar os centímetros aqui. 199. Para poder brincar na montanha-russa, exige-se a altura superior a 1 metro.
Observe a altura das crianças a seguir. Então, nós temos aí o Iago, 90 centímetros, Francine, 1 metro e a Thaís, 1,20 m. 1,20 m. Risque com lápis verde, vocês vão pegar um lápis de cor verde, a criança que não tem altura suficiente para brincar. Então, para brincar, tem que ter mais que 1 metro. Qual das duas crianças aí não tem a altura certa para poder entrar ali e brincar nessa montanha-russa? Vocês vão fazer um X nessa criança com um lápis de cor verde. Depois, marque com X, aliás, desculpa, gente, risque com um lápis verde a criança que não tem altura suficiente para brincar na montanha-russa. Então, aqui não tem altura suficiente, vocês vão fazer um risquinho em cima da imagem, com lápis verde. Depois, com um X, vocês vão marcar com um X a criança que tem altura suficiente para brincar, para entrar no brinquedo. Então, para entrar nesse brinquedo, tem que ter altura igual a 1 metro ou mais, ou seja, um mínimo para entrar nesse brinquedo é 1 metro. Qual das 3 crianças aí tem a altura certa para poder brincar? Tá? Vocês vão fazer um X. E depois, a letra C, contorne a criança mais alta. Das 3, qual é a mais alta? Vocês vão contornar essa criança. 6. Qual é a altura? Marque com X a opção que mais se aproxima da medida real. Então, nós temos aí um poste de luz, certo? Nós temos 2 alturas, 5 metros e 50 centímetros. Vocês não vão precisar ir lá medir o poste de luz, não. Qual que vocês acham que aproxima mais aí? 5 metros ou 50 centímetros? Vocês vão fazer um X. Depois nós temos a geladeira, nós temos o caderno e nós temos um túnel. Tá? Qual que vocês acham aí que se aproxima mais? E faz um X. A página 200 pula, não é para fazermos. Vamos para a página 201. Brincando, encontre no diagrama de palavras o nome dos instrumentos de medida de comprimento representados a seguir. Então, nós temos aí o metro articulado, a régua, a trena e a fita métrica. Vocês vão localizá-los aí. E o último exercício desta página, problemas. Diego usou uma régua de 30 centímetros para medir o comprimento da parede da sala de aula. Ele observou que no comprimento da parede cabia exatamente 8 vezes a régua utilizada. Qual é em centímetros o comprimento dessa parede? Página 202. Temos aí mais 4 probleminhas. Dos 180 metros de arame que comprou, Sueli utilizou a 4ª parte. Ai, como que é a 4ª parte mesmo? Divide por 4. Lembrando aí, tá? Quantos metros foram utilizados e quantos metros sobraram? Ó, atenção nesse probleminha. Vocês vão ter que fazer aí 2 contas. Primeiro, calcular a 4ª parte. A 4ª parte é 180, dividido por quanto mesmo? Tá? Vai achar lá o valor. Depois, quantos metros foram utilizados? Certo? Aí vocês vão fazer o total de metros menos a 4ª parte. Tá? Então, são 2 continhas aí que tem que fazer, ok? A distância entre a casa de Alex e a casa da tia que mora em outra cidade é de 90 quilômetros. Ele já percorreu 26 quilômetros de distância. Quantos metros falta para ele chegar à casa da tia? Sabendo que o meio metro de tecido custa R$7, calcule o preço de 4 metros. Então, meio metro custa R$7. Primeiro, nós temos que saber quanto que custa 1 metro. Se meio metro custa R$7, 1 metro vai custar quanto? Aí, depois que achou o valor do metro, aí vocês vão ter que descobrir quanto que vai custar 4 metros. E o último, Irene mediu a altura de seus 3 filhos. O mais velho 15 centímetros a mais que o mais novo e o do meio 4 centímetros a menos que o mais velho. Se o mais novo tiver 1 metro e 55 centímetros de altura, então qual será a medida dos outros 2 filhos? Vamos ver quem vai acertar esse aí. Esse aí ficou de desafio, hein? Ok, turminha? Bom, apostila então, homework, ficaram as páginas 197
2 exercícios, depois 198, 199, a 200 não, 201 e 202, ok? E uma folhinha do vamos trabalhar, para fixar aí o conteúdo de medidas de comprimento. Ok, turminha? Qualquer dúvida, só chamar para lá no WhatsApp. Combinado? Vejo vocês amanhã. Um beijão.